Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Chegamos à lição do dia 27 de setembro de 2020. O título da lição é A Vigilância Conserva a Igreja Pura. Essa é a última aula do nosso estudo da lição desse trimestre, que tem por objetivo falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Para fecharmos essa lição, nós iremos reforçar a questão da vigilância para a igreja. A igreja deve permanecer sempre em vigilância, sempre em oração e perseverando para que as ciladas do inimigo, as ciladas desta vida não venham nos pegar de surpresa. Por isso devemos sempre estar orando, vigiando e consagrando ao Senhor para que nós permaneçamos sempre atentos às ciladas do inimigo. Esta aula ela tem por objetivo falar de cinco tópicos principais. O primeiro é falar sobre apontar o sentimento da expressão à meia-noite. O autor, o comentarista, ele tem por objetivo enfatizar o momento em que ele fala que o noivo virá para poder resgatar a igreja. Ele fala que a meia-noite é um ponto central na vida do cristão e também faz uma analogia com a parábola das 10 virgens, onde 5 das virgens, que eram as sábias, elas estavam esperando o noivo com o azeite, com tudo aquilo que era necessário para receber o noivo. E fala também, faz um contraponto com as 5 virgens loucas ou nécias, aquelas que levaram simplesmente o azeite no seu candeeiro ou no seu velador, mas não levaram reserva. Então ele faz esse ponto, ele tem esse ponto de partida de falar que nós precisamos ficar atentos ao horário. Então essas 10 virgens, as que levaram o azeite, sobraram, todas elas dormiram, mas chegou o momento em que o noivo chega para poder cear, para poder ir para a boda, suas bodas, com as noivas, e 5 delas não tinham reserva, e com isso elas pediram mais azeite para as 5 sábias, e elas falaram: porventura ficaremos nós e vocês sem azeite? Não, saiam e compram. Então nós devemos estar sempre preparados para poder realizar a obra do Senhor e para receber o noivo, sempre em vigilância e em oração. E essa vigilância e oração quer significar que o nosso azeite, as nossas vasilhas devem estar sempre cheias de azeite. E azeite com sobra, para que nós não sejamos pegados desapercebidos, assim como as 5 virgens loucas foram pegas desapercebidos, pois elas saíram para comprar o azeite que necessitava para receber o noivo, e com isso o noivo chegou e elas ficaram para trás. Se nós não ficarmos atentos, vigilantes, em oração, nós seremos pegos desapercebidos, pois o noivo virá, e quando nós abrirmos os nossos olhos, ou quando nós chegarmos para receber, acharmos que vamos receber o noivo, ele já tenha passado e ido embora, e ele não nos receberá, porque ele diz que aquele que não está preparado, esse não receberá o direito de estar com ele ceando nas bodas do Cordeiro. No primeiro tópico, que fala assim: a meia-noite o dia já se passou. Então, quando ele vem falando com esse primeiro tópico, falar sobre a meia-noite, que é esse ponto, é o ponto em que finaliza o dia e o ponto em que se inicia um outro. Significa que é o nascer de um novo dia, mas também é o findar. Tudo aquilo que nós devemos fazer durante todo o período de tempo contemplado de 24 horas, ele é realizado até as 23h59. Quando chega a meia-noite, o dia findou e começa outro, já não há mais tempo. Tudo que nós precisamos fazer precisa ser feito dentro do tempo correto. Nós não devemos dormir nem adormecer, para que esse tempo ele seja usado de forma assertiva. O autor também ele fala o seguinte, que
ela nos fala, o dia nos fala que de um determinado tempo que terminou. O ponto de vista bíblico, o período de tempo é o dia que está para terminar e a dispersação da igreja, que o dia que está para terminar seria o tempo, é o tempo adequado da igreja, o tempo em que a igreja será levada para a glória com Cristo Jesus. Então o autor faz esse contraponto do horário da meia-noite, que Jesus Cristo fala que vem buscar as noivas das 10 virgens, as 10 virgens, as sábias e as loucas, e Jesus Cristo, o autor faz esse contraponto, falando que esse horário é o horário que Jesus Cristo virá para buscar a igreja. Por isso, é o horário em que se inicia o tempo que a igreja tem para se preparar, finaliza o tempo que a igreja tem para se preparar e inicia um novo período de tempo com Jesus Cristo no seu ano milenar, na boda do Cordeiro. Então, por isso, ele vem falando, fazendo esse contraponto com a necessidade de estar sempre em oração, sempre atento, sempre buscando a Deus e estando preparado para a sua volta. No tópico 2, ele fala a seguinte coisa: à meia-noite inicia-se um novo dia. Subtópico 1, amanhã começará. Um novo dia é o dia da eternidade, falando que esse novo dia começa a eternidade da igreja com Cristo Jesus, como assim já foi explicado. E no subtópico 2 fala-se que a noite vem, quando Jesus Cristo levar a noiva, começará também o dia para a ira do Cordeiro. Então ele vem falando que por esse momento de tempo em que Jesus Cristo leva a sua igreja para poder ceiar com a boda do Cordeiro, em que será o tempo de gozo com todos os escolhidos, com todos aqueles que estavam preparados, ou seja, fazendo analogia com a parábola das 10 virgens, as 5 sábias que ficaram com o cordeiro, que cearam com o cordeiro, que foram para as bodas com o cordeiro, significa aqueles que estão preparados para receber Jesus Cristo quando ele vier sobre as nuvens com toda honra e glória. E as 5 loucas, o estudo quer dizer que esses serão as pessoas, serão os crentes que estão buscando a Cristo Jesus, mas que estão fazendo segundo o desejo de seus corações e não segundo o desejo de Cristo Jesus, que não estão preparados, ou seja, as suas vasilhas, elas tinham azeite, elas tinham unção, as pessoas conhecem, os cristãos conhecem a palavra, mas elas não fizeram a sua parte, que é deixar o azeite, a reserva do azeite, para que ela contemple todo o período de tempo até a chegada do noivo. Então significa que a igreja, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão junto, buscando ao Senhor, que têm a unção do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, mas alguns ficarão para trás, porque eles não ficaram vigilantes até o fim. Eles se perderam em algum momento do tempo, deixando com que as muitas aflições ou muitos desejos, as vontades do dia a dia da carne, fazem com que essas pessoas se dispersem por um exato momento, por um momento de tempo, e quando o cordeiro vier, elas ficarão para trás. Isso é que a parábola das 10 virgens, ela quer dizer, e é isso que o autor vem falando, que é a meia-noite, aonde inicia-se um novo período daqueles que serão salvos juntamente com Cristo, e também vem falando da ira do Cordeiro, que é o grande trono branco que está lá em Apocalipse, falando que existem duas festividades, existem dois pontos principais: a boda do Cordeiro e a boda do Pai. A boda do Cordeiro é aqueles que irão ficar com Cristo Jesus na glória no seu ano milenar. E a boda do Pai é a boda da ira, que é a ira de Deus sobre aqueles que não permaneceram firmes até o fim. E daqueles também que negaram Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, não creram em Jesus Cristo, como também não creram no Pai. E se creram em Cristo e creram no Pai, verdadeiramente Cristo diz que não ficarão para trás, mas estarão com Ele na glória.
Esse é o contraponto principal quando se fala que começará um novo dia e vem a noite, onde será a ira do Cordeiro, onde a ira do Cordeiro será abatida sobre todos aqueles que não creem na palavra do Senhor. Para finalizar esse tópico, vem falando sobre dois exemplos. O exemplo de Jesus Cristo Jesus Cristo levará a noiva e começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus Cristo. Em Apocalipse 6, 16, 17. O grande lagar da ira de Deus é o grande trono branco, onde todas as nações serão julgadas pelos seus atos. As pessoas que não creram em Cristo Jesus e não creram no Pai e nem no Filho, esses ficarão para trás. Não terão direito na salvação eterna, não terão direito na vida eterna com Jesus Cristo. E continua falando assim: para os homens que não houveram dado crédito à palavra de Deus, começará o dia da vingança. A ira de Deus será executada permanentemente, assim como foi nos dias de Noé. Esse autor vem falando também, dando esse último contraponto com os tempos de Noé, no Gênesis 7, 11 a seguir, e Mateus 24, 39, aonde fala que, assim como no tempo de Noé, Deus mandou Noé construir uma arca, e dentro dessa arca foi salvo somente Noé e as suas famílias, e aqueles que estavam lá dentro juntamente com os animais. Assim também será nos dias da vinda do Cordeiro, onde só serão salvos aqueles que estiverem vigilantes em oração, que não perderem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Fiquemos com o tópico 2, onde nós falamos do dia, um dia começa, onde a igreja estará com Cristo na glória, e onde inicia-se a noite, onde será lançado, onde virá o julgamento do grande trono branco, onde será a boda do Pai. Então, para ficar claro, a boda do Cordeiro é gozo eterno, e a boda do Pai é condenação eterna para aqueles que não creram em Cristo Jesus e em toda a sua palavra, em toda a plenitude da sua glória, que está aí para que todos possam ver. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro tópico para finalizar. Aqui.